A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos, né? Nesta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021, né? Para nós é uma satisfação nós podermos voltar aqui a estarmos transmitindo mais esta aula de número 84, perguntas teológicas gerais, não é? É o tema desta aula que nós vamos estar estudando hoje. E eu estou separando aqui dois textos. O primeiro deles está em Mateus, capítulo de número 23. E nós vamos ler aqui Mateus capítulo 23 e o versículo... Eu vou ler o versículo 11 e 12, que diz assim: Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se humilhar será... e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23 e o versículo de número 12. Mas também vamos ler aqui o texto de Tiago, a epístola de Tiago, capítulo de número 4. Vamos chegar aqui para Tiago. E do capítulo 4 nós vamos ler o verso de número 10. Tiago capítulo 4, verso 10. Eu vou colocar assim, ó: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Esses textos todos que eu tenho lido aqui, está na Bíblia Pentecostal, então é Almeida, revista aí, corrigida. Também eu vou lançar mão de um outro texto, esse eu me recordei agora, que é o da primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, e o capítulo de número 5 é o texto que eu quero destacar aqui. Nós vamos ler o versículo de número 6, que diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Então nós lemos Mateus capítulo 23 e o versículo de número 12. Nós também lemos Tiago 4 e 10. E por último agora a primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e o versículo 6. Todos esses textos que lemos falam a respeito de se humilhar, não é? Diante do Senhor, estar na condição, na posição de humilde diante de Deus. Era esses versículos que nós queríamos ler, até para que pudéssemos tratarmos, que nós vamos abordar na primeira pergunta que nós temos desta nossa aula de hoje, né? Já está aí o pastor Ciro, a paz do Senhor, meu pastor. Tudo certinho, na bênção? Pastor, estou ajeitando aqui. Eu vou pegar aqui também. Estou ajeitando aqui a câmera aqui. Tá chegando bem meu áudio aí? Tá jóia, tá ótimo. Maravilha. Benção pura. Estamos Retornando aqui, da nossa colegas. aula, rapaz. O pastor Acioli, montou uma turma aqui com todos os obreiros do campo. E às quartas-feiras, né, ele reúne a turma para dar aula. Tem sido uma benção. E hoje vocês tiveram a visita aí do pastor Joãozinho, né? Oi? Não, o pastor Joãozinho, ele está... Online, né? A aula online, né, ali transmitida pelo Data Show. Mas foi uma benção. Na verdade, foi uma benção. Estudamos hoje a respeito da missão da igreja, que fala sobre evangelização, sobre as missões, né? Missões nacionais e internacionais. Enfim, foi um aprendizado bastante importante. A verdade é que tem coisa que a gente sabe, só que de tempo em tempo a gente precisa rever para isso estar mais avivado, né? Na memória. De maneira que foi bastante proveitoso estarmos hoje na nossa classe, porque desta aula, enquanto a aula estava acontecendo, eu sentei do lado do pastor e nós estamos organizando aí um evento sobre evangelização. E nós vamos realizar esse evento na primeira semana de janeiro. Vai pegar ali os 2 últimos dias do mês de novembro e a primeira semana de janeiro, não, de dezembro, né? E a primeira semana de dezembro. Vamos ajustar a programação disso já amanhã. Vamos entrar em contato vou entrar em contato já com os preletores e vai ser uma bênção, certamente. Pois bem, nós vamos aqui, meu pastor, para a nossa aula, essa que será a de número 84, quando nós vamos encerrar nesta rodada, não é, de perguntas, nós vamos estar encerrando
as questões a respeito. Eu estou tentando abrir aqui, mas o negócio parece que enroscou, rapaz. Pensa que está querendo atrapalhar meu ministério. Nós vamos encerrar esta série de perguntas teológicas gerais com essas perguntas que nós temos aqui hoje. E aí, então, depois nós vamos passar já para a nova temática, que são as perguntas que foram feitas ainda no mês de abril para cá, não é? E nós vamos, então, passar a abordar uma outra temática com as nossas perguntas. O meu computadorzinho aqui, pensa que ele é lentinho, rapaz. Esse aqui é daquele tempo que você tinha que fazer uma fumacinha ainda, entendeu? Para conseguir e tal, fazer uma fumacinha, abana, enfim. Mas ele vai chegar lá. Ele vai já abrir. Ele vai já abrir o arquivo aqui que eu, porque cheguei também em cima da hora, né? Em função da aula, eu acabei não acompanhando. Pois bem, ó, nós vamos encerrar aqui então as perguntas teológicas gerais e vamos iniciar com as práticas eclesiásticas, usos e costumes, não é? Na nossa próxima live, então, nós retomaremos esta série que são as práticas eclesiásticas, usos e costumes. Então, nós vamos lá. Prosseguindo aqui, meu pastor, a pergunta feita pelo Cavalcante. Cavalcante. Ele pede uma explicação a respeito do texto. Eu li 3 versículos. Eu li Mateus 23, 12. Eu li também Tiago 4 e 10. E li 1 de Pedro 5 e o versículo 7 e 8, que fala a respeito de se humilhar diante de Deus. E o pedido de explicação que o Cavalcante nos faz aqui é justamente isso. Me explica isso. Só os que se humilham serão, conforme o texto, exaltados. A seu tempo, exaltados. Aí ele coloca assim, não são os humildes, os coitadinhos, que deveriam ser exaltados? Então a explicação dele é baseada nesse texto, especialmente o de Pedro, capítulo 5, que fala que aqueles que se humilharem diante do Senhor, a seu tempo serão exaltados. O texto de Pedro, o irmão leu Tiago, né? Agora o texto eu li Tiago de Pedro. 4:10, Mateus 23:12 e a 1 de Pedro, capítulo 5. O texto de Pedro na versão atualizada, só para enfatizar, estou com o texto aberto aqui, 1 Pedro 5, 5 e 6 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, né? Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então aqui a gente vê o quê? A gente vê que as duas coisas estão unidas. Tanto o fato que você precisa ser humilde, porque o próprio Senhor Jesus também disse, não é? Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus nos induz, né, pelo seu exemplo e também pelo seu mandamento, que nós devemos ser humildes, humildes em toda a nossa maneira de viver. Temos que ser, não é estar na condição de humilde, mas ser humilde, ou seja, é algo que tem que fazer parte da nossa vida como uma característica, de fato. O cristão verdadeiro tem que ser humilde, ele tem que prezar essa característica, ele tem que lutar contra a soberba, contra a prepotência, contra a arrogância, contra a pedância, e tem que ser humilde. Então, claro, não depende dele só. Ele tem que ter essa força de vontade, mas isso é fruto do Espírito. Agora, o fruto do Espírito, ele é produzido por quem? Pelo Espírito, né? O nome já diz, fruto do Espírito. É o Espírito Santo em nós, mudando o nosso interior, moldando o nosso caráter. Mas o Espírito Santo só age em nós quando nós damos liberdade para ele agir, quando nós estamos abertos para a comunhão com o Espírito Santo para que ele haja em nós. Então é nesse sentido que aí vem o outro lado da questão, porque o nosso irmão pergunta
sobre humilhar-se e ser humilde. Só que ele está fazendo uma interpretação, talvez seja um gracejo da parte dele, que ele fala de coitadinho, né? Isso aí é um sentido que as pessoas, é uma maneira que as pessoas encaram a humildade, mas claro que Jesus aqui não está falando disso, está falando da humildade verdadeira, humildade de coração. Não é a aparência de humildade, porque essa pessoa tem uma aparência de humildade, se passa realmente de coitadinho, põe uma roupa bem surrada, fala bem baixinho, paz do Senhor, irmão, aquele jeitinho, né? Mas isso aí é uma simplicidade, às vezes é próprio da pessoa, mas não quer dizer que seja humildade real, humildade verdadeira. A humildade verdadeira é de coração. Agora, só é humilde de verdade aquele que se humilha. É interessante que eu lembro que o pastor Antônio Gilberto sempre ensinava e dizia, né? Tem pessoas que oram dizendo, Senhor, me humilha, Senhor, eu quero ser humilde. Aí o pastor Antônio Gilberto dizia, ainda bem que Deus não ouve esse tipo de oração, né? Porque imagina se Deus fosse humilhar a pessoa, como fez com Nabucodonosor e tal. Não, Deus não quer humilhar a ninguém. É por isso que a pessoa diz, é por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, diz lá segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ou seja, se o meu povo se humilhar, nós temos que nos humilhar. Humilhai-vos. Temos que ter uma conduta, uma postura de humildade, de simplicidade, de modéstia, né? Nós temos que nos conduzir com modéstia. Não devemos, de maneira nenhuma, querer ser pessoas assim, arrogantes, pedantes, né? Aquele termo que a gente sempre usa, que eu aprendi a usar esse termo mais aqui no Rio de Janeiro, de dar carteirada, né? Nas pessoas, eu sou fulano de tal, eu sou beltrano, me respeita e tal. Então, isso não combina com a vida cristã. Então, o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz que tanto uma coisa quanto outra são importantes. Você ser humilde, porque o cristão que se preza é humilde, porque ele segue o exemplo de Jesus, que é manso e humilde de coração, e humilhar-se a cada dia, porque é um mandamento bíblico. Humilhai-vos, humilhai-vos. Olha como, tanto em Tiago, o texto que o irmão leu, como também em 1 Pedro, tem o verbo humilhar-se, né? No imperativo, humilhai-vos, humilhai-vos. O crente tem que ser humilde. E Paulo, aliás, e também tem em Pedro, 1 Pedro 5, antes um pouco, aliás, eu li, não é? Do revestimento, revestivos de humildade, como diz na versão corrigida, revestivos, é um revestimento. Revestimento, é interessante observar isso, que é algo que compete a nós, porque Deus já nos vestiu. A pessoa, quando está sem salvação, ela está desprovida da graça, ela está nua, né, do ponto de vista espiritual, e quando ela tem um encontro com Jesus, ela é salva, ela é vestida de veste de justiça. Então já está vestida. Aí, para a pessoa que está vestida, Deus apresenta alguns revestimentos. Mas é interessante que sempre a ordem vem para nós, revestivos. Ou seja, está à sua disposição. É como se as irmãs gostam dessa ilustração, né? Porque as irmãs que gostam de trocar de roupa, ter vários vestidos, vários sapatos, né? Então é como se tivesse um grande guarda-roupa diante de nós e Deus dissesse, vá lá, meu servo, abra a porta e tome as roupas para se revestir. Então, revestivos de humildade, revestivos da armadura de Deus, revestivos de poder, né? Tem revestimento de poder. Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É um revestimento. É para quem já está vestido. Só que sou eu que tenho que fazer a minha parte. Então, na questão da humildade, é a mesma coisa. Não adianta a pessoa ficar orando, me humilha, Senhor, me faça humilde. Orar é bom, mas você tem que agir. Você tem que ter uma conduta modesta. Você tem que ter uma conduta, uma postura de modéstia. Então, não combina com a vida cristã o camarada
ter aquela pompa toda, né? Como diz aqui no Rio de Janeiro, aquela marra toda, né? E tal, e começa a se apresentar, eu sou fulano de tal, e não sei o quê, e parece que é a quarta pessoa da Trindade, ou coisa parecida. Não, você tem que se apresentar de maneira mais modesta, né? Claro que há casos em que você precisa, claro, apresentar as suas credenciais, mas são casos especiais, não é o tempo todo, né? Não é o tempo todo você ficar reafirmando, eu sou fulano de tal, eu sou Beltrano e tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu, e eu, e eu. E aí a gente lembra logo da oração lá do fariseu, né? Eu dou dízimo tudo quanto possuo, eu não sou nem como esse publicano está aqui ao meu lado, né? Ou seja, ainda se comparou com o que estava do seu lado. Era um Eu pecador, jejuo né? 2 vezes na semana, eu dou dízimo de tudo que tenho e tal. E ali Jesus disse que o publicano é que foi para a sua casa justificado, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Maravilha, é isso aí. Lembrando que não é os coitadinhos que o irmão colocou aqui, os coitadinhos, porque tem muito coitadinho que não tem nada de humilde, né? Eu conheço uns quantos Só aparência, né? coitadinhos, eu conheço uns quantos que são de fato coitadinhos, mas que estão longe de serem humildes de fato. Então, isso tudo que o pastor Ciro falou é o que é. Pois bem, o Cláudio Lima, ele está na live conosco aqui, que eu já vi o nome dele correndo ali. A pergunta dele é bem simples. Vocês são tricotomistas? Sim. Poderíamos responder assim. Sim. Mas assim, vamos dar uma pequena explicação aqui, Claro, né? não tem dúvida. Mas o irmão pode puxar meu paletó a hora que eu Não, quiser, vai, pode ir avante. se eu estiver me alongando muito. Bom, no que tange essa questão aí, a gente tem 3 posições, né? Uma é herética, a outra é equivocada, a meu ver, e a terceira que nós seguimos, modéstia à parte, a que nós esposamos, né? Cremos e esposamos, modéstia à parte. O irmão está com a sua declaração de fé aí, não? Está aqui. Tá. Está aqui. Daqui a pouco eu vou pedir a gentileza. Eu vou pegar ela aqui, está no armário. Vou pegar. Tá. Pode falar. Tá certo. Vou pegar. Então tá bom. Daqui a pouco eu vou pedir para o irmão ler um trecho. Então, eu Tá já na vou mão. afirmando. Enquanto Chegou. o pastor Hermes está pegando a declaração de fé, os irmãos, por gentileza, cliquem no coraçãozinho. Para quem não sabe, esse coraçãozinho, quando você clica nele, a live é impulsionada. O que significa isso? Ela vai ser... o Instagram vai considerar que a live é relevante e vai fazer com que mais pessoas vejam. Porque, por incrível que pareça, eu tenho uma quantidade de seguidores, o Cetadb tem outra quantidade, só que essa live não é mostrada para todos os nossos seguidores, porque o Instagram tem um algoritmo, né? E aí esse algoritmo faz com que, se vocês clicam bastante no coraçãozinho, se vocês recomendam a live, o Instagram ele vai perceber, por esse algoritmo, que a live é relevante, vai começar a apresentar para mais gente, aí mais gente vai participar. Agora, se vocês não colaborarem, aí se vocês não derem glória a Deus clicando nos coraçõezinhos, não vai aparecer. Se bem que já temos um número bom, mas queremos que mais pessoas participem e assistam aqui esta aula, né? Que é uma aula, como o pastor Hermes costuma dizer. A gente está aqui interagindo, conversando, mas não deixa de ser uma aula. Muito bem. Então, a pergunta é, vocês são tricotomistas? O pastor Hermes já respondeu que sim. Mas é importante dizer que no que tange a essa questão, nós temos 3 posições. E eu vou explicar por que a nossa é bíblica. Nós temos a posição herética, vou dizer uma que é herética. Temos a posição que não é herética, mas é equivocada. E tem a nossa que eu vou dizer que é bíblica. Por quê? Qual que é a posição herética? A posição herética é a posição monista. A posição monista é esposada, só para dar um exemplo, pelos adventistas. Os adventistas que creem na mortalidade da alma, que creem no aniquilacionismo, que a alma é aniquilada, eles não creem, por exemplo, que o ser humano
ele é tripartido ou bipartido. Eles consideram que o ser humano ele é apenas uno, né? Daí monismo. É uma doutrina monista ou monística, né? Que diz que, por exemplo, quando a alma morre, na verdade, a gente às vezes usa aquela força de expressão de falar da doutrina do sono da alma. Não é bem a alma que dorme com o corpo. Na verdade, o corpo e a alma, para os adventistas, é uma coisa só. Por isso que é uma doutrina monista. Então, quando o corpo morre, automaticamente a alma está morrendo, porque a pessoa é a alma, segundo eles pensam. Então, essa é uma doutrina que nós consideramos herética, porque anula aí uma série de pressupostos e doutrinas que nós esposamos, como, por exemplo, o fato bíblico de que a alma não morre, a alma é eterna. Quando a Bíblia diz a alma que pecar, essa morrerá, a Bíblia está falando a pessoa que pecar vai morrer, mas não é que a alma que é distinta do corpo vai morrer, porque a alma vivifica o corpo, mas a alma é distinta do corpo. Então, essa doutrina monística nós já descartamos, consideramos herética essa doutrina. Agora, existe a chamada dicotomia, né? Aliás, existe dicotomia e tricotomia. São termos, aliás, que derivam da botânica, especialmente. Hoje já são, claro, devido ao muito uso, são termos teológicos. Às vezes, alguns teólogos mais rigorosos evitam até usar o termo tricotomia. O mestre Antônio Gilberto, eu me lembro, ele usava, mas ele evitava, ele usava mais o termo tripartido, né? Em espanhol a gente vê muitos irmãos, eu ouço muitas pregações em espanhol, o pessoal fala tridimensional, né? Ou seja, a pessoa ela é tripartida, porque ela é formada por espírito, alma e corpo. Agora, esses termos dicotomia e tricotomia, eles têm origem na botânica. Tomia, para quem não sabe, significa corte, né? Tomia, corte, fatia. Então, quando você fala de tricotomia ou dicotomia, dicotomia é um corte em duas partes. Tricotomia são três partes. Por que não tem tomia relacionada com a doutrina monista? Porque não tem corte, é uma coisa só. Então, o termo tomia só faz sentido com dois ou mais de dois. Então, dicotomia são duas fatias. Tricotomia são três fatias, né? Então, nós cremos nessa teoria, que não é só uma teoria, uma doutrina bíblica, das três fatias, que o ser humano ele é tripartido. Porque a Bíblia é muito clara. Se você ler, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, a Bíblia diz: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Então, a Bíblia deixa claro: espírito, alma e corpo. Os irmãos que são dicotomistas, eles entendem que espírito e alma são nomes diferentes de um mesmo elemento. Eu considero equivocada essa posição, porque a Bíblia deixa claro que espírito e alma têm funções diferentes. A Bíblia tem uma definição diferente para cada um deles. Inclusive, Maria, quando soube que seria a mãe do Salvador, ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, ações simultâneas, concomitantes, porém diferentes. Com a alma ela fazia uma coisa, com o espírito estava fazendo outra, né? O profeta Isaías também disse: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. O texto de Hebreus 4:12 também diz que a palavra penetra lá onde está a divisão. Tem uma divisão que só Deus sabe, só o Espírito Santo sabe. A divisão entre o espírito e a alma, né? Espírito e alma. São duas coisas distintas. Se tem uma divisão, porque não são a mesma coisa. Mas os irmãos dicotomistas, eles se baseiam muito naquele texto de Paulo, que diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Mas nesse caso, eles estão falando do homem interior como uma coisa só, mas é claro, o homem interior é formado por espírito e alma que são indivisíveis, mas são diferentes, são distintos. Eles não se separam, eles formam o homem interior, mas na verdade têm funções diferentes, porque o espírito é o canal de adoração, de glorificação, de comunhão com Deus. Por isso que Jesus falou que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque
a verdadeira adoração provém do espírito. Já a alma, que está ligada ao espírito, mas não é o espírito, a alma é onde está a nossa personalidade, é onde estão as faculdades que estamos estudando até agora na escola dominical, né, sobre as 3 faculdades na conversão, né, o intelecto, o sentimento e a vontade, a faculdade pela qual pensamos, o intelecto, a faculdade pela qual sentimos, o sentimento, isto é, a parte sensorial, e a faculdade pela qual tomamos decisão, agimos, a parte volitiva, a faculdade da volição, a vontade propriamente dita. Então, intelecto, sentimento e vontade. Isso tudo está na alma, a alma que vivifica o corpo. Então, são 3 coisas muito distintas. O corpo já é o invólucro, né, de tudo isso. O verdadeiro Ciro não é esse que você está vendo. Esse é o invólucro do verdadeiro Ciro. O verdadeiro Ciro está dentro, é a alma, é o espírito. Né? O corpo, com os seus 5 sentidos, é a parte com a qual eu me comunico com esse mundo. Agora, além de tudo isso que eu falei, nós temos a nossa declaração de fé. Né? Claro que eu fui primeiro para a Bíblia para mostrar por que nós somos tricotomistas, ou por que defendemos a doutrina de que o ser humano ele é tripartido, né? Mas a nossa declaração de fé, eu não poderia ler, por gentileza, pastor Alex, na página 78. Deixa eu pegar a minha aqui. Está aberto aqui. Página 78, por gentileza, mas aí acho que não precisa ler tudo. É só o início dessa parte aí, ó. Ponto Tem o ponto Constituição Humana? Constituição Humana, por gente, até a parte do versículo, né? Hebreus 4:12, por gentileza. Tá certo. Então vamos lá. Entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, corpo, e 2 imateriais, alma e espírito. Exemplo dessa constituição nós temos no próprio Jesus. Essa doutrina é chamada tricotomia. Cristo é apresentado nas Escrituras com essas 3 características distintas e essenciais. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. 1 de Tessalonicenses, ou 1 de Paulo a Tessalonicenses 5 e 23. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, Hebreus 4:12. Então aí é só para corroborar aquilo que nós aqui temos afirmado. Então você veja que nós estamos, claro, fundamentados no que a Bíblia diz e a nossa declaração de fé, né? Que, claro, o assembleiano que se preza deve subscrever a sua declaração de fé. E nós, claro, como uma instituição de ensino assembleiana, pentecostal, que está que é, claro, aprovada, apoiada pela nossa CGADB, né? Vinculada à nossa CGADB, em certo sentido, né? Então, nós estamos de inteiro acordo com a nossa declaração de fé. Nós somos, portanto, respondendo agora objetivamente, tricotomistas. Com certeza. Aí a pergunta que o nosso irmão Cláudio fez, ele está com a gente aí na live. Deus abençoe o nosso irmão Cláudio. Já o Luciano Santos, ele quer uma dica, né? Na verdade, a pergunta dele, na verdade, é uma dica. Tenho o desejo de ser um apologista. E a pergunta é, como começar? Então, é um excelente desejo, né? Como a Bíblia diz, né? O que deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Então, quem deseja... Ser apologista também. Também deseja. Mas eu vou aqui dar 4 dicas ou 4 conselhos para o nosso irmão. Lembrando, para quem não sabe, que a apologética é a defesa do evangelho, propriamente dita, né? Então, quer dizer, um apologista é um defensor do evangelho. Mas alguém dirá, o evangelho precisa de defesa? Nesse sentido, sim. Claro que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Mas Paulo foi claro também, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 16, ele disse, eu fui posto para a defesa do evangelho. E o termo ali do grego é justamente apologia, que deu origem à apologia, apologética, né? Então, apologia, que aliás também consta da filosofia grega, né? Tem a obra, por exemplo,
a Apologia de Sócrates, que foi escrita por Platão, né? Então, ali também você tem o termo, apologia, a defesa que Sócrates fez, inclusive ele apresentou essa defesa justamente lá diante do Conselho do Areópago, onde Paulo depois pregaria. Lá em Atos 17, a gente vê, né? Foi lá, no mesmo lugar em que Sócrates também apresentou a sua defesa, que ele estava sendo questionado uma série de coisas. Então ele se defendeu, ele apresentou a sua apologia, a sua defesa. Só que no nosso caso, a defesa, paradoxalmente, é um ataque, né? Porque ao defender o evangelho, na verdade, você ataca o erro. Por isso que a gente verbera contra tudo aquilo que se levanta contra aquilo que está na palavra de Deus. Isso é apologética. Então, meu querido irmão, que deseja ser um apologista, claro que em certo sentido, é bom que se diga também, todo cristão é um apologista. Porque todo cristão deve, ao pregar o evangelho, estar defendendo também a palavra de Deus. Hoje em dia, o simples fato de você pregar que Jesus é o único caminho, a única porta para a salvação, você já está defendendo o evangelho, porque nesse mundo pós-moderno, as pessoas já não aceitam que Jesus é a única porta. Não, tem várias portas, que negócio é esse? Então, você tem que ter um espírito apologético também para pregar nos dias de hoje. Não é fácil. Então, em certo sentido, todos são apologistas, porque o próprio Pedro disse: estáis sempre preparados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, né? Antes santificai a Cristo e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. Interessante que na língua portuguesa é um verbo, né? Responder. Só que no grego, no texto grego, também o substantivo apologia. Pedro está falando ali de fazer uma apologia, de fazer uma defesa. Então nós temos que estar preparados para responder, para defender com mansidão e temor, né, a nossa fé, o evangelho, né, de maneira geral. Então, quais são os conselhos que eu quero dar ao nosso irmão que deseja ser um apologista? Ou como começar? Primeira coisa, então, meu irmão, siga o exemplo de 2 apologistas que aparecem na Bíblia. Quais são eles? O primeiro é Estevão. Estevão é o primeiro apologista que você vê ali na igreja nascente. Foi o primeiro apologista do evangelho, que inclusive eu tenho um livro, modéstia à parte, que tem esse título, Estevão, o primeiro apologista do evangelho. Ah, irmão Ciro, mas a era dos apologistas não é só no 2º século, com Justino, com Tertuliano? Sim, ali foi quando a apologética começou a se desenvolver mais. Ali os apologistas escreveram e tal. Estevão não escreveu porque ele não teve tempo, ele acabou morrendo. Mas pelas características dele, ele seria perfeitamente um apologista. Né? Ele tinha todas as características de um apologista. Então, quer aprender a como ser um apologista? Olhe para a pequena biografia que está no livro de Atos de Estevão. Leia o capítulo 6 de Atos, os primeiros versículos. Leia o capítulo 7, o sermão de Estevão, aquele discurso maravilhoso que é o maior no livro de Atos, que é um discurso apologético. Então aprenda com Estevão e aprenda também com aquele que é o maior apologista do evangelho, que é o apóstolo Paulo. Ah, mas e Jesus? Veja, eu estou falando de apologista do evangelho. Quando você fala de apologista do evangelho, pressupõe que você é um apologista do evangelho de Cristo. Então, claro, você está defendendo que Cristo, a verdade de Cristo. Então, na verdade, a apologética vem depois de Cristo, né? Isso é lógico. Então, Paulo é o maior apologista que andou na Terra. Aprenda com Paulo, olhe para a vida de Paulo, veja no livro de Atos, os seus 7 discursos, a sua maneira, como ele se conduzia, leia suas epístolas, estude. Então, é uma primeira dica. Quer ser um apologista? Aprenda com Estevão e aprenda com Paulo. O primeiro apologista é Estevão e o maior apologista que é Paulo. Uma outra dica, estude o máximo que você puder. Porque todo apologista que eu conheço é um estudioso, ele não para de estudar. Ah, não, mas eu já fiz teologia, eu sou bacharel, tal. Não importa, continue estudando. Ah, mas eu já tenho mestrado, já tenho doutorado, pós-doutorado. Ainda não é suficiente, continue estudando. Porque não adianta você ter o título, né? Você tem que ter
bagagem o tempo todo, e o mundo está mudando o tempo todo. A cada dia surgem coisas novas, coisas diferentes. A cada dia surgem novas maneiras de pecar. O diabo não é o criador, mas ele é um ser criativo. Ele vai inventando coisas novas e muitas coisas. Ah, mas quem conhece as bases? Exatamente, isso é importante, você conhecer a filosofia e tal. Você vai ver que muitas coisas se repetem, mas tem coisas novas, você tem que acompanhar, você tem que estar atualizado. Então, estude o máximo que você puder. Teologia, você tem que ter realmente o conhecimento de todas as disciplinas da teologia, dos departamentos, né? Você tem que fazer um curso. Se você não tem ainda um curso teológico, olha aí o CETADB, está sempre, o pastor Edson, daqui a pouco ele vai falar aí, com certeza, dos cursos que estão à sua disposição. Então, você tem que ter uma bagagem de teologia exegética, teologia sistemática, teologia bíblica, teologia prática, teologia histórica, tudo isso você tem que dominar para ser um apologista, né? Você tem que conhecer um pouco de filosofia, você tem que conhecer um pouco de sociologia, de psicologia, de antropologia, e aqui eu não estou falando de antropologia como matéria teológica, antropologia mesmo. Você tem que ter um conhecimento, né, dessas disciplinas para você, porque o apologista ele vai participar de debates, ele vai ser convidado para falar sobre determinado tema e tal. Então, tem que estar preparado. Estude o máximo que você puder. Uma terceira dica, além de estudar, leia muito. Não pare de ler. Você tem que ler o tempo todo, principalmente a Bíblia. Mas leia também os apologistas, né? C.S. Lewis, Charles Colson, William Lane Craig, Norman Geisler, Dave Hunt, David Jeremiah, Luiz Marcos, pode falar de brasileiro também, Paulo Romero, Rice Brock, Ron Rhodes. Veja, é uma lista infindável de apologistas, pessoas voltadas para isso. Pessoas que estão voltadas para a defesa do evangelho, a defesa da fé. E uma última dica... Tem um camarada que você não citou aí, o Ciro Zibord. O Ciro Zibord. Dá para ler as obras do Ciro Zibord também, que também vai valer a pena. O Ciro Zibord, eu vou fazer aquela brincadeira que eu sempre falo para o irmão. Quem é o Ciro Zibord na fila do pão? Na fila do pão. Não, Ciro Zibord, coitado do Ciro Zibord. Mas então, uma última dica aí para finalizar. Estude, leia muito, como eu falei, mas nunca se esqueça de que a Bíblia é a fonte primacial de autoridade. Porque às vezes o camarada começa a estudar muito, ele se perde nos estudos. Começa a ler muita filosofia, não sei o quê, a Bíblia fica de lado. Aí você não vai ser apologista. Porque o apologista que se preza tem a Bíblia como a sua fonte primacial de autoridade. A primeira coisa que ele defende é que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e preservada por Deus. Porque também tem uns camaradas aí que falam, não, eu creio que a Bíblia foi inspirada, mas o texto com o tempo se perdeu, tem que reconstruir. Não, para com isso. Ou Deus é Deus ou Deus não é Deus. Se Deus é Deus, ele inspirou a sua palavra e preservou para chegar até os nossos dias. Por que negócio é esse? Deus inspira e não preserva. Para que Deus inspirou se ele não fosse preservar? Qual o sentido de Deus ser inspirado a sua palavra? É claro que ele preservou a mensagem. O que você tem hoje, acredite, a Bíblia que está na sua mão é a palavra de Deus. Ah, mas tem diferenças, o texto receptos, o texto crítico. Meu irmão, creia, Deus é poderoso. Tem algumas variantes textuais, essas coisas aí que a crítica textual, que você também, como apologista, deve estudar. A crítica textual aí tem algumas coisas, algumas minúcias, mas ao fim e ao cabo você vai perceber que Deus preservou a sua palavra. Eu falo, modéstia à parte, com conhecimento de causa, porque tenho também estudado um pouco dessa matéria, a crítica textual. Então, meu irmão, não se esqueça. Então, rapidamente, a primeira dica, siga o exemplo de Estevão e Paulo, o primeiro apologista e o maior apologista que aparece no Novo Testamento. Segundo, estude o máximo que você puder. Teologia, faça o curso CETAD, você que ainda não estudou, quer ser apologista, comece por aí, tem que aprender teologia. Se você não fez o curso teológico ainda, então tem que fazer, urgentemente. Leia muito, não pode parar de ler, todo dia tem que ler. Eu deixo uns livros aqui perto de mim, isso aqui não é exibicionismo, não. São os livros que eu estou lendo todo dia. E eu não leio um livro só, eu leio vários livros, eu vou lendo, vou relendo, tem livro que eu releio. Tem livro aqui, esse livro aqui, o livro quando eu gosto, esse livro aqui, por exemplo, Quando a Trombeta Soar, sempre falo dele,
Já li umas 3 vezes, estou sempre lendo, sempre consultando. Então, você tem que ler. E outra coisa, estudar, ler muito, mas não se esqueça. A Bíblia é a palavra de Deus. Não se esqueça da Bíblia. Se você começar a embarcar nessa canoa furada de que é a filosofia, sei o que, tal, a Bíblia, aí, meu amigo, aí não serve para defender o Evangelho. Defensor do Evangelho que se preza, defende que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é e sempre será a palavra de Deus. Pastor Ecos, peço desculpas aí pela demora, Tá mas eu acho certo, que é isso seria aí. bom para o irmão agora falar aí também dos cursos do CETAI, porque Com quem quer ser certeza. apologista tem que fazer teologia, Eu acho tem que até estudar. graça, viu, pastor Ciro, quando o pessoal diz que quer ser teólogo, que quer ser. O caso aqui, esse irmão especialmente eu não conheço, não é? A respeito de ser um apologista, o Luciano Santos, É um bom mas desejo. mas as pessoas querem ser, mas não querem estudar, não é? Porque É, você pergunta assim, escuta, você já leu um livro tal? Já leu um livro tal? Não, você já leu a Bíblia? Não é? Porque às vezes o indivíduo lê muita coisa e não lê a Bíblia. Aí fala, você já leu tal livro e tal, você já, tal, a sua biblioteca. Aí você vê assim, o indivíduo investe o dinheiro dele em tudo, mas não adquire livro. Hoje mesmo eu conversei com um miserável num grupo de WhatsApp compartilhando o livro em PDF. Pensa, pois é. rapaz, que os irmãos compartilham livro de um autor que eu conheço chamado Ciro Sanches de Borda em PDF. Eu já fui em cima na hora. Eu falei, meu irmão, isso não é coisa de crente. Estude a lição da escola dominical, a lição de número 3, que ele estava pedindo também a revista da escola dominical em PDF. Eu falei, rapaz, você está precisando se converter. Eu fui logo assim, você precisa se converter de novo. Porque não pode um negócio desse de compartilhar PDF, isso é crime e tal. Mas, enfim, os indivíduos não investem. E eu vejo assim, primeiro, se você quer deter o conhecimento, você precisa investir, né? Adquirir livros, bons livros, não é qualquer livro também, mas bons livros, boas literaturas, com autores que de fato acrescentem, e a partir daí, então, ler, estudar e reler. Eu até mencionei no começo da live, talvez muitos não estavam ainda quando eu mencionei, mas nós estamos tendo na nossa igreja aqui em Apucarana o curso de CFO, que é esse aqui. Deixa eu pegar aqui, livro que foi escrito pelo pastor João Antônio. Ele está dentro do box aqui, ficou difícil. Aqui, ó. Curso de formação de obreiros. Material escrito pelo pastor João Antônio. Quando o pastor João Antônio me mandou esse material, ele tem 338 páginas o livro. Eu revisei esse livro, então eu li esse livro todinho, mais de uma vez. E eu achei tão interessante, porque hoje nós estudando, o pastor Daniel Ascioli, que é o nosso presidente, ele estava falando a respeito do conteúdo da lição de hoje, a quarta lição, que é a respeito da missão da igreja. E enquanto a aula estava acontecendo, nós conversamos e já marcamos um evento para a igreja, porque reconhecemos que a temática que envolve missão e evangelismo é, na verdade, assunto, meu Deus, extremamente Prioritário. necessário para a igreja. Não é? É coisa para o momento. A igreja está perdendo a característica de evangelizar. A igreja está perdendo a característica de sustentar missionários, de enviar. Já não se envia mais, mas muito menos sustenta. Tem missionários que estão, meu Deus, passando uma situação muito difícil no campo, porque não conseguem da sua igreja, que enviou o sustento, e muito menos de outra forma. Então, estudando a lição, surgiu a necessidade, nós vamos realizar um evento, final de novembro, começo de dezembro, no nosso campo de Apucarana, para rememorarmos com os membros da igreja, com os obreiros do nosso campo, a necessidade de evangelizar e discutir as formas que nós podemos lançar mão no tempo que vivemos para voltarmos a evangelizar, coisa que a maior parte das igrejas também já não fazem mais. Então, veja, foi através de estudarmos novamente um material que eu mesmo já vi. Quantas vezes eu já li esse material, mas às vezes tem coisa que passa. E aí, quando você pega para ler de novo, fala, poxa vida, eu já li isso, gente. Mas, na verdade, quando você está relendo, isso fica mais vivo na memória. Por isso a importância, como o pastor Ciro mencionou, né, dos livros que ele sempre tem feito referência nas suas nas lives e também nos seus vídeos lá no canal próprio dele, do Ciro Zibordi, né? Ele sempre faz menção desse material. E aí, eu fiz assim, por exemplo, hoje o irmão fez uma pergunta, aí eu tive que dar uma resposta para ele, porque ele engrossou, né? Ele foi assim um pouco deselegante.
em relação à igreja, a nossa doutrina ser pré-tribulacionista, e ele fala, mas o pastor fulano de tal, e citou um barbudo que tem aí na mídia, e citou o outro da mesma denominação do barbudo. Eu falei, meu filho, então você está prontinho para ser um presbiteriano, você não serve para ser assembleano, porque você não aceita o que é ensinado na Assembleia de Deus. Então, meu irmão, vá para lá. Já disse logo assim, falei, outra situação. Eu creio num Jesus Cristo que é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso não vai deixar surrarem a noiva dele, arrebentarem com a noiva dele, depois pegar uma noiva toda estrupiada e dizer para ela, vem aqui para a gente fazer umas bodas. Meu irmão, o Cristo que eu sirvo, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele não vai deixar que toquem na noiva dele. Quando for para essas bodas, que nós vamos estar juntos lá, a noiva vai estar imaculada e tal. Eu falei, meu irmão, você está por fora, você não é assembleiano. Eu falei logo pro camarada, porque ele crê mais no que fala o barbudo e o amigo dele, do que o que ensina a Assembleia de Deus, do que está nessa declaração de fé e do que está escrito nessa palavra. Então, eu disse para ele, meu irmão, você está prontinho para ser presbiteriano e não assembleiano. Vai em paz, o Senhor te acompanhe. E amém. Encerrei o papo, mas, meu Deus, o camarada não lê, não quer, não acompanha. Aí ele pega o que fala o abençoadinho lá, que eu não vou citar o nome, que é adventista, ele pega um pouquinho que o outro lá, que é presbiteriano, fala, ele ouve um pouquinho do que o testemunho de Jeová fala, e aí ele quer que a gente venha aqui e fale o que a gente ensina, mas que se encaixe naquilo que ele está acreditando. Eu falei, meu Deus, tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ir atrás. Enfim, eu tenho acompanhado, meu pastor, que você, em algum momento nas suas lives, nos vídeos que você faz, você falou assim, irmãos, tem que tomar tempo. Eu acho que o pessoal não entendeu a mensagem que você coloca quando você fala assim, ó, tem que tomar tempo. O que o pastor Ciro está querendo dizer é que a gente precisa dar um jeito, né, de separar um tempo maior na nossa vida para estudarmos a palavra de Deus, para estudarmos bons livros, para fazermos bons cursos, para termos um conhecimento que seja mais sólido, né? E que vá surtir efeitos positivos. A gente fala, por exemplo, nessa temática aí que o irmão mencionou do arrebatamento, né? A gente faz um vídeo de 10 minutos, só que está dentro de uma playlist que já tem 30, 40 vídeos explicando, pormenorizando. E aí o camarada, às vezes, não vê nem o vídeo de 10 minutos. Ele assiste 2 minutos e já sai escrevendo um monte de coisa. Já sai, escreve um textão. Aí eu falo, você assistiu o vídeo? Primeira coisa, eu pergunto, você assistiu o vídeo? Aí, às vezes, ele, não precisa assistir. Né? Bom, então, se você... A minha missão, o que acontece? Eu abri um canal para ajudar pessoas que querem aprender. Só que tem pessoas que não querem aprender. Elas já se acham donas da verdade. Então, é isso aí. Eu, por graça de Deus, estudo o assunto. Eu sei do que eu estou falando quando eu estudo, entendeu? Se ele acha que ele sabe também, então tudo bem, não vou ficar discutindo com ele. Eu até uso uma frase que talvez algumas pessoas não entendam quando eu falo isso, não estou sendo grosseiro, mas é uma maneira que eu uso para encerrar uma conversa. Eu digo, olha, se o meu canal é útil para o irmão, maravilha. Se não, siga Amém. seu caminho e seja feliz. Né? Então, mas o irmão, hoje ele engrossou, porque ele mandou a mensagem dizendo, não, mas o que vocês ensinam está errado. Aí eu perguntei para ele, meu irmão, você é assembleiano? Não, eu sou assembleiano, salvo e tal. Citou o nome do lugar, citou o nome do pastor que batizou ele. Aí eu falei, meu irmão, então você está equivocado, você está querendo beber de muitas fontes diferentes e você está entrando numa crise teológica que você não vai conseguir sair dela. Mas, enfim... o pessoal fica especulando, né? Ele foi bastante desrespeitoso e aí eu fui obrigado a encerrar nossa conversa rapidamente, porque, infelizmente, eu não estou com tempo a perder, né? O pessoal fica especulando e, às vezes, não observa também que a nossa doutrina com respeito à escatologia, infelizmente, tem gente nossa aí que tem até um certo prestígio que, às vezes, contribui também, né, para o pessoal ter essa visão distorcida, porque não dão valor para a escatologia. Então, fala, não, a doutrina pentecostal é só o batismo do Espírito Santo, os dons. Não é verdade. Não mesmo. Os próprios pioneiros eles diziam, Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Então, no bordão assembleiano já tem o elemento escatológico. Então, nós temos uma escatologia, a escatologia assembleiana pentecostal, ela está presente na nossa declaração de fé desde 1916. A gente sempre fala isso, porque
A Declaração de Fé de 2017 é uma versão brasileira, mas ela tem todo o corpo doutrinário que é defendido, esposado pela Assembleia de Deus desde o seu início e de maneira oficial desde 1916, quando foi publicada a Declaração de Verdades Fundamentais nos Estados Unidos, né? Que é outra cultura, outro país, mas no que tange a doutrina, que é a doutrina bíblica, é a mesma. É a mesma. Não mudou nada, mesmo corpo doutrinário. Então, nós somos pré-tribulacionistas de maneira oficial desde 1916. Aí o pessoal vem com aquela... mas em 1800 anos ninguém falou. Isso é conversa. Quem não estuda fica com esse argumento que não se sustenta. Porque toda a escatologia é tardia. Você De falar fato. que o pré-tribulacionismo de 1800 anos... Veja, estude, veja quando surgiu o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, também é recente. Porque os pais da igreja não discutiram sobre isso. Não havia pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, nem pós-tribulacionismo. Os pré-milenistas históricos que gostam de dizer eu sou pós-tribulacionismo, não existia pós-tribulacionismo no início, né? De fato, mas a Então, questão, meu pastor, é que a turma não quer estudar. O fato é esse. verdade. A turma não quer estudar. Eu peguei um tema agora, um dia desse, que você fez um vídeo recente. Na verdade, é um tema que você já tinha feito outros vídeos, não é? E a gente aqui no nosso canal do CETAD, que fica as lives aí gravadas também no YouTube, nós já falamos a respeito desse tema com abundância. Inclusive, nós tivemos uma live todinha que nós falamos a respeito do milênio. E a gente observa que, eu porque tenho registro, se os irmãos não sabem, a gente faz registro, tá? As perguntas que os irmãos estão fazendo, eu verifiquei que alguns irmãos estão repetindo, pode ficar tranquilo. A pergunta que vocês fazem aqui, elas são registradas, aí depois elas vão para a nossa lista, que eu expliquei para os irmãos, mas talvez os irmãos sejam novas. Nós temos aqui, são cinco temários. O primeiro é práticas eclesiásticas, usos e costumes. O segundo, perguntas bíblicas. O terceiro, perguntas sobre autores e livros. O quarto, perguntas escatológicas. E o quinto, que nós estamos agora, é perguntas teológicas gerais, que nós estamos encerrando perguntas teológicas gerais hoje. Na próxima live, quarta-feira que vem, nós vamos voltar para a temática número 1, que é perguntas eclesiásticas, usos e costumes. Aí as perguntas que estão entrando hoje, eu vi que tem uma pergunta feita aqui por um irmão, que é de cunho escatológico, essa vai entrar na série sobre perguntas escatológicas, que é o temário 4. Nós estamos voltando agora no temário 1, vai passar para o temário 2, para o temário 3, e depois retornamos para escatologia, só para que os irmãos entendam. Mas eu observo, porque a gente faz o registro, que não muito difícil de serem sempre os mesmos que fazem as mesmas perguntas. Então, o que eu concluo? Que a resposta de bate-pronto, às vezes, porque não teve uma pesquisa, o indivíduo não assimila. Porque é fato, isso, didático, pedagógico, que aquilo que você pesquisa, buscando, consultando e tal, você vai ter um grau de assimilação maior. Não por isso que quem estuda apenas usando a Bíblia, usando uma chave bíblica, uma concordância, sem uso de computador para fazer pesquisa de textos, de versículos, de temas e tal, acaba assimilando mais aquilo que está pesquisando, porque tem que desfolhar a Bíblia, tem que ler mais versículos, até achar aquele que de fato é o que está procurando, enfim. Então a gente observa isso, e é justamente na falta de, como diz o meu amigo pastor Ciro Zibordi, tem que tomar tempo para estudar, porque se não tomar tempo para estudar, não vai aprender. Não é? Você vai acabar... A hora que alguém dizer, mas e aí, nós não somos pré-tribulacionistas? Aí o indivíduo vai dizer, assim, nós somos, mas por que mesmo que somos pré-tribulacionistas? Porque tem gente que até hoje não consegue entender, ou mesmo dar uma explicação, ainda que curta, do porquê é pré-tribulacionista. E aí, quando vem um outro, fala, não, eu sou pós-tribulacionista, por causa disso, ele fala, mas sabe que eu também tenho essa ideia? Aí o camarada fica numa confusão muito grande. Aí ele chama a gente e fala, pastor, por que a gente é pré-tribulacionista? E a gente vai dar a resposta aqui. Mas como o indivíduo não vai ler, não vai, como diz o pastor Ciro, tomar um tempo estudando a respeito do tema, não vai ter o aprendizado necessário. Então, escuta aqui comigo, ó. Perguntas escatológicas é o curso. Está aqui um livro de 250 páginas,
onde o pastor Ciro Zibordi responde 101 perguntas escatológicas. Um excelente material para a sua pesquisa, para a sua biblioteca, no que diz respeito ao tema escatologia bíblica. Outro curso aqui, ó, pastor Ciro Zibordi também, ó, este. Curso para formação de jovens pentecostais. Tem uma temática toda ela direcionada em 10 unidades, em 10 lições, né, 10 capítulos, toda a temática voltada para a nossa juventude pentecostal assembleiana. E se não for pentecostal, pode estar também, mas o que está aqui é a doutrina pentecostal. Assembleiano, coisa boa. Curso para formação de obreiros. Material escrito pelo pastor João Antônio de Souza Filho, nosso pastor, nosso companheiro, um homem de Deus. Está aqui um livro com 338 páginas. São 14 lições, 14 unidades. São 14 temas distintos que são tratados para a vida do obreiro, para auxiliares, diáconos, presbíteros, não é? Esse é o material. E, por fim, o curso de escatologia, formando... escatologia não, capelania, formando capelães. Então, nós temos esse conjunto, são 4 cursos que vão num box arrumado, como esse aqui, ó. E esse box, nós vamos deixar ele no valor promocional. Isso aqui, ó, 4 cursos. No valor promocional de R$ 330. R$ 330 você acessa o nosso site, cetadib.com.br, e você consegue adquirir os 4 cursos nesse box exclusivo por R$ 330 apenas. Ou seja, tome tempo, invista no seu ministério, invista na sua gama de conhecimento, porque quem conhece consegue defender muito melhor aquilo que crê. Amém, pastor Ciro? Amém, é isso aí. Desse jeito. Então vamos lá. Tem que tomar tempo. Olha aqui, ó, outra pergunta que é recorrente. O batismo com o Espírito Santo tem como evidência o falar em línguas? Olha aí, essa é importante. Pergunta feita pelo Bezerra. Aí tem uma sequência de números aqui. Nosso irmão Bezerra quer saber. Então, o batismo do Espírito Santo tem como evidência falar em línguas, mas é a evidência inicial, né? Muita gente, às vezes, não presta atenção nisso, que é uma evidência inicial. Não quer dizer que é a única evidência, mas é uma evidência inicial, ou seja, o que comprova que você recebeu esta dádiva de Deus, isso à luz da Bíblia. Alguém dirá, mas onde está escrito? Você tem que estudar o livro de Atos, tem que tomar tempo, né, com o livro de Atos. Com certeza. Porque o livro de Atos, para quem não sabe, isso vários eruditos têm afirmado, não sou apenas eu, e até eruditos que não são pentecostais também confirmam isso. O livro de Atos apresenta um padrão de como o Espírito Santo atua, como o Espírito Santo age. O livro de Atos não é apenas uma narrativa, apenas uma descrição. O livro de Atos serve também para prescrição. Prescrição. Que alguém pensa que somente as cartas são prescritivas. Não, no livro de Atos, se você observar, você tem vários discursos, e são discursos que têm conteúdo teológico. Você tem 7 discursos de Paulo, você tem 4 discursos de Pedro, apóstolo Pedro, e discurso teológico, né? Você tem o maior discurso de todos, que é o de Estevão, que eu já mencionei no capítulo 7 de Atos, e você tem o próprio Lucas, que ao narrar, ele também ele injeta pensamentos teológicos na sua narrativa, porque Lucas não era apenas um narrador, não era apenas um historiador, era um teólogo. Claramente, você vê que Lucas era teólogo. É ele que usa a expressão cheio do Espírito Santo por 10 vezes em Atos. É ele que chama Barnabé de Ruios Paraclésios, né? Porque Barnabé é um nome de origem aramaica. Mas Lucas, quando vai traduzir o que significa Barnabé, ele coloca Ruios Paraclésios, que na versão corrigida é filho da consolação, mas se você pegar outro livro, outra versão da Bíblia, filho do encorajamento e etc. Por quê? Porque o termo ali é um termo polissêmico, porque paraclésios tem a ver com paráclito.
Paráclitos, no grego, que é um dos títulos do Espírito Santo, que também foi traduzido por Consolador, na versão em português, mas se você for para outras versões, em inglês, espanhol e francês, eu consulto todas elas, modéstia à parte, você vai encontrar advogado, confortador e etc. Por quê? Os tradutores não entram num consenso? Porque o termo é polissêmico. Aliás, o termo Paráclitos é o termo que ele, por si só, apresenta a melhor definição de quem é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é confortador, ele é advogado, ele é consolador, ele é ajudador, ele é tudo isso. E quando a Bíblia diz, quando Lucas diz que Barnabé era Ruios Paraclésios, ele era justamente aquele que estava sob a direção do Espírito Santo, né? Então veja, só um exemplo que eu acabei dando aí, porque eu quero dizer que o livro de Atos é um livro altamente teológico, não é apenas uma narrativa, é um livro teológico, né? E aí, então, respondendo a pergunta do nosso irmão, está baseado no livro de Atos, especialmente, está baseada, né, essa doutrina do batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de falar em língua, evidência inicial, não é a única evidência, porque, claro, o batismo no Espírito Santo ele introduz o crente, digamos assim, na dimensão carismática, na dimensão do Espírito Santo, num caminho que ele deve trilhar, que Paulo falou, que é um caminho excelente. Caminho excelente. Exatamente. Cada vez as coisas vão se descortinando, se abrindo, mas começa com o batismo no Espírito Santo. E, de acordo com o livro de Atos, se você ler Atos 2, você vê que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. No capítulo 10, na casa de Cornélio, o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em línguas. E em Atos 19 também, eles falavam em línguas, os crentes de Éfeso falavam em línguas e profetizavam, depois do batismo do Espírito Santo. Então aí está um padrão de como o Espírito Santo age. Falar em línguas é uma evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Claro que há outras evidências, mas a evidência inicial é sim o falar em línguas, pastor Hércules. Maravilha, meu pastor. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar aqui com essas perguntas. Esta pergunta feita pelo irmão Bezerra, ele está na live, já agradeceu aí pela resposta, por ter tirado essa dúvida que ele tinha. Nós louvamos a Deus. Foi uma pergunta que o irmão Bezerra fez dia 18 de agosto, não é? A pergunta que ele fez 18 de agosto. Nós vamos, então, encerrar esta sessão e nós vamos iniciar na próxima live, que será a de número 85, na temática das... deixa eu pegar aqui, ó. Perguntas eclesiásticas. Eclesiásticas, usos e costumes. Prática. Veja aqui, ó. A primeira delas é assim, ó. Se orarmos por um irmão e ele estiver em pecado, essa intercessão livra o irmão de uma ação maligna? Essa é uma delas. A outra, o que a Bíblia realmente fala sobre divórcio e novo casamento? É correto usar uma cruz no púlpito ou no culto de Santa Ceia? E por aí segue. Essas perguntas foram feitas no mês de abril, maio, junho. Então, nós vamos na nossa próxima live. Irmão Ezequiel, essa sua pergunta já está registrada. Ela vai entrar na sequência das perguntas escatológicas, não é? Vai dar certo. Vai chegar o tempo dela aí. Pastor Ciro, mais uma vez, agradecer ao irmão, desejar que o Senhor continue abençoando ao irmão, não é? A irmã Luciana também... Meu Deus. A Júlia. A irmã Júlia. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Eu penso que o Senhor vai conceder a oportunidade para que a gente possa estar junto brevemente. Se Deus quiser. Então tá, Júlia. Amém. Deus abençoe, pastor Hércules. Um prazer. Deus abençoe a irmã Eliane aí, né? Nossa chefe também. Ela está ali fazendo uns trabalhos aí para entregar ainda essa semana. A irmã Eliane... é dedicada, viu? Além das suas atividades no CETADB, como vice-diretora, também tem aí o estúdio Pagani, né? Como que é? Pagani Creazione. Pagani Creazione, que bênção. Então, Deus abençoe a irmã Eliane, aí também
a nossa querida irmã Gabriele, né? Que logo aí está chegando A o Clara, netinho aí, né, pá? já já chega a Clara. A netinha, né, É, Clara? netinha, já já chega Aí a Clara. o Bruno e também Deus abençoe também o Gustavo e a Bruna, né? O Gustavo e a Bruna. Então, tudo na benção. E também tem aí a Sophie e Dona, a Dona. a Sofia e a Dona, pensa umas curiosas que são, mas amém. Deus Mas olha, meu abençoe. pastor, Deus abençoe. Nós vamos encerrar a nossa live com uma oração. E nesta oportunidade nós vamos pedir ainda aos irmãos oração pelo André, que é irmão do Mateus, que é funcionário do CETAD. Ele está fazendo hemodiálise, né, dada a necessidade que tem, em função do seu rim não estar desempenhando mais a função. E vamos também pedir a Deus pela saúde do meu cunhado Elianai, que está hospitalizado, carece de um milagre de Deus na sua vida, e Deus pode fazer o melhor, com certeza. Né? Oremos. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite abençoada que o Senhor nos dá, pela tua presença nas nossas vidas, pela graça do Senhor, que em todo o tempo nos envolve, nos ajuda, nos impulsiona a prosseguirmos e a perseverarmos. Continua conosco, também abençoa ao nosso irmão André, também ao Elianai, dá graça aos teus filhos. Salva, Senhor, em nome de Jesus, dá saúde, eu te peço, para a glória do teu nome. Seja com as nossas vidas, nos fortalece, nos dê uma noite de um sono que nos careça de dar repouso, e a fim de que estejamos prontos para um novo dia que se iniciará debaixo da tua graça e do teu poder. Oramos a ti, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pastor, Deus abençoe. Quarta-feira nós estamos de volta para a nossa aula de número 85. E as demais coisas a gente vai conversando daqui para ali pelo WhatsApp. Amém. Amém. Um abraço. Pai, Senhor, irmãos. Um abraço. Até Deus a próxima abençoe. quarta-feira. Obrigado por todos estarem aí conosco, em nome de Jesus. Pastor Evandro chegou um pouquinho mais tarde, mas com a gente. Deus abençoe. A paz do Senhor.